Olá, 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 bom dia, graças a Deus, como fala Inês Brasil. Olá, olá, voltei com a minha franja toda turbinada. Olá, olá, gente, uma grande honra, um grande prazer ter você hoje nessa manhã. Sabemos que audiências matutinas elas são demoradas, né? Mas mesmo assim vamos fazer uma live para falar sobre a questão da pauta feminista. Tudo bom, Mel? Minha mãe maravilhosa aqui de Apucarana. Feminismo. A gente vai falar sobre o movimento feminista e as suas conquistas, né? Eu acho que uma das grandes conquistas é a emancipação que as mulheres estão tendo. Léo Beck, tudo bom? Olá, linda, tudo bem? Bom dia. Bom dia, graças a Deus. Ai, coragem. Bem, nós vamos falar sobre o movimento feminista e nós temos no Brasil, no mundo, né, a pauta das mulheres sendo um grande avanço no meio desses grandes retrocessos, né? A primeira onda do movimento feminista é o movimento sufragistas, onde elas reivindicam a pauta do voto, né? Sueli Ribeiro Medeiros, ela pede direito a votos, né? As mulheres saem reivindicando o direito ao voto, dessa cidadania, né? Movimento internacional que acontece nos Estados Unidos, uh, e, e basicamente é isso aí, né, gente? Depois nós temos a segunda onda do movimento, que é quando as mulheres elas queimam sutiãs nos Estados Unidos, onde elas questionam padrões de estética. E aí a gente tem essa pauta da mulher, né? O que é ser mulher, essa construção. A segunda onda do movimento feminista, ela desconstrói todos os padrões estéticos do ser mulher, né? Que os Miss, particularmente, eles têm um padrão bem estético e o movimento feminista ele se reúne na frente desse concurso, começa a queimar os cílios postiços, começa a queimar, desconstruir todo esse padrão do que as pessoas acham do que é ser ou não mulher, né? A terceira onda, que ela vai esbarrar na década de 90, é quando a gente começa a falar do movimento de gênero, né? Essa construção, o que é ser mulher, né? E aí surgem as pautas interseccionais, que a gente vai falar um pouquinho, que é o femininos interseccionais. A segunda do movimento negro, ela começa a contemplar também, incorporar as mulheres negras a partir de 1960 e poucos. Nós temos que pensar que a pílula anticoncepcional ela chega em 1960 60 e pouco também, o homem vai para a lua. E quando surgem as pílulas anticoncepcionais, ela dá uma autonomia no corpo da mulher. A mulher ela começa a ser dona do seu próprio corpo e gerir o seu fruto, né? A terceira onda, como eu falei, que é a década de 90, o que ela vai fazer, gente? Ela vai falar sobre a questão da transexualidade, dos corpos transgêneros. Ela vai falar dos corpos lésbicas e toda essa política emancipatória do ser ou não mulher, né, gente? E é muito bacana. Nós estamos agora falando da quarta onda do movimento, que é o que nós estamos vivendo, que é o ecofeminismo, que é como as mulheres interagem com o meio ambiente, como é que esse corpo feminino ela está interagindo, né? Como é que a gente adquire as pílulas anticoncepcionais, como é que o corpo, esse corpo da mulher está interagindo com o meio ambiente. E tudo isso é retratado agora nessa quarta grande onda do movimento feminista, né? E isso a gente tem que levar muito em consideração, como é que nós mulheres, independente se sejamos cis ou trans, como é que nós estamos interagindo com o meio ambiente e essa pauta da sustentabilidade. Eu estou falando, retratando um pouquinho dessas quatro grandes ondas do movimento feminista, começando desde lá dos primórdios do movimento feminista, do movimento sufragista. Por quê? Porque nós temos um recorte dentro do movimento feminista que são os feminismos interseccionais. Não adianta você apenas falar de mulheres brancas. Você tem que, no feminismos interseccionais, existem as especificidades, como as mulheres trans, a luta da emancipação do corpo da mulher negra, que ainda a gente está discutindo. E é aí que eu quero parar. Porque nos Estados Unidos,
aconteceu agora a morte daquele jovem, do homem negro, mas agora começou o levante porque a polícia entrou na casa e matou uma mulher negra. E aí eu publiquei no meu Face que se mulheres que pregam o feminismo, com toda essa pauta interseccionais, ela tem que empoderar e proteger as mulheres negras. E é muito interessante porque tem a foto que eu postei no Facebook, as mulheres brancas, elas fazem um cordão de proteção entre a polícia e as mulheres negras, entre as pessoas negras. E isso é uma luta emancipatória. Nós temos sim que pensar que mulheres brancas ainda têm o sistema de privilégios, as mulheres cisgênera. Então, quando essas mulheres elas tomam a frente e dividem o espaço de fala, né, a luta, isso para mim é a sororidade, né? Aquela foto de mulheres brancas virando um cordão de isolamento entre a polícia e as mulheres negras, eu acho que é um grande avanço dessa questão de ser mulher. Eu acho que o ser mulher, ele vai muito além do que simples genitália, ele vai muito além do próprio gênero, ele rompe muitas vezes a questão do estigma e rompe muitas vezes a questão do próprio isolamento social. Sabemos que a maioria das mulheres violentadas, que sofrem, que estão nesse período de quarentena, a grande vítima, muitas vezes, com a falta de acessibilidade, são as mulheres negras, e nós precisamos discutir. Nós sabemos que as mulheres brancas também estão morrendo, padecendo, mas no feminino interseccionais, a gente tem que discutir toda essa pauta do gênero e essas especificidades. Não adianta você falar apenas da mulher heterossexual. Você tem que falar da mulher bissexual, você tem que falar da mulher lésbica e de toda a sua totalidade, né? Você tem que falar, por exemplo, assim, às vezes existem mulheres que estão muito bem guardadas em suas casas, protegidas com seus longos portões, altos portões. Mas a gente tem que falar da mulher periférica, da mulher favelada. A mulher urbana, ela tem que ter um olhar também sobre a mulher rural, né? Nós sabemos o quão difícil é a vida das mulheres rurais, principalmente de acesso à informação. Mulher que é mulher também, ela olha para as mulheres religiosas, entendeu? Que a pauta da religiosidade, muitas vezes, ela acaba colocando as mulheres no papel de submissão. E aí cabe às mulheres que não são doutrinadas na luta emancipatória dessa mulher. Vanildo Toledo, bom dia. Infelizmente, o machismo ainda reina. Temos que lutar contra isso. Luana Pires Vida Leal, menina que eu amo demais, uma menina super jovem, linda, com futuro brilhante. Amo essa menina de paixão. Então essa é a luta da mulher, entendeu? E eu acho que, por exemplo, assim, quando as mulheres elas acabam tornando protagonista, o que eu fico muito feliz na minha vida é de ver que existe pais, figuras masculinas, que transformam suas filhas em mulheres empoderadas, em mulheres maravilha. Isso para mim é uma grande honra, de saber que essa menina ela não vai ser fruto do patriarcal nem do machismo, mas ela vai ter que lutar contra essa sociedade opressora, misógina, transfóbica e todas os óbicas mais. Ainda existe. O pior é quando o machismo ele se institui dentro do próprio movimento feminista, do próprio movimento da mulher, e acha que a submissão é uma coisa normatizada porque a Bíblia assim fala. Entendeu? Acho que a mulher ela é livre, a mulher é pioneira, a mulher é empoderada. Nós temos que ver que infelizmente nós somos de uma religião de cunho patriarcal, né? Mas existem sociedades de cunho matriarcal e isso é muito importante nós vermos, né? O meu companheiro, eu tô falando isso porque o meu companheiro, a casa dele é chefiada pela mãe dele, é um lar matriarcal. O pai ele tem a sua grande responsabilidade, provedor, companheiro e formação dos filhos, mas a casa ela é toda chefiada pela minha sogra. Isso é muito bacana quando a gente vê esses avanços de lares chefiados por mulheres nessa grande luta, né? E aí, por exemplo, assim, nós temos que falar do feminismo interseccional, por quê? Porque é esse feminismo que objetifica e condena os corpos femininos, que acha que mulheres estão ali para servir o patriarcado e o machismo. As mulheres trans, particularmente do meu Face, está muito bem do que eu estou falando, porque existem os homens que entram em contato simplesmente achando que essas meninas são objetificadas e estão ali para saciar o seu bel prazer. Então,
Cabe nós, mulheres, independente da nossa pluralidade, se sejamos trans, se sejamos brancas, se sejamos pretas, se sejamos marrom, pardos ou amarelas. Nós temos que lutar por todas. A dor de uma mulher, ela é a dor de todas as mulheres. E as mulheres que se encontram hoje no sistema de privilégio, elas têm que incorporar a desprivilegiada. E aí eu vou falar para vocês mais uma vez, nós mulheres urbanas, nós temos que olhar para as mulheres rurais, nós mulheres que moramos em bairros mais centralizados, temos que olhar para as mulheres que estão à margem da sociedade, para as periferias, dessas mulheres que ainda utilizam o sistema de transporte público e ainda são acochadas nos ônibus. Nós, mulheres brancas, nós temos responsabilidade social sobre as mulheres negras. E nós, mulheres cisgêneras, temos obrigação... Não, e nós, mulheres cis, as mulheres cis têm obrigação sobre as mulheres trans... E as mulheres trans também têm responsabilidade sobre as mulheres cis. Então, por exemplo, a pauta da mulher ela é uma grande corrente que precisa ser fortalecida, entendeu? Não, ele é não, literalmente, entendeu? Não se toca no corpo de uma mulher sem a sua permissão. Não transa com uma mulher sem a sua permissão e não violenta a mulher porque achar que isso é normatizado. Isso eu falo por quê? Porque existe muitas mulheres sendo ainda violentadas pelos seus companheiros. Vocês acreditam, meninas? Existe sim, isso que eu falo é com grande ressalva e com muita dor no meu coração. Mulheres que são violentadas pelos seus companheiros e acham que isso é um sistema normatizado. Entendeu? Mulheres trans que são violentadas diariamente e acham que elas merecem ser violentadas. A sociedade acha. Então nós temos, sim, discutir toda essa pauta de gênero, essa pauta da mulher, essa complexibilidade. Para as mulheres do meu Face, uma grande honra. E para os homens, existe uma coisa chamada, da ONU, um documento chamado He for She. O He for She, ele traz o protagonismo do homem para o combate à violência para a mulher. A violência da mulher, quando ela é retratada pelo homem, ela é muito mais potencializada. Ou seja, as mulheres, elas passam a ouvir muitos mais os homens. Então, por exemplo, assim, meus queridos companheiros, pessoas que estão me assistindo, os meninos, por exemplo, assim, quando você vê uma menina que foi violentada, que está sofrendo abusos, e você fala para isso para ela, entendeu? Vai ser bem diferente, ela vai ouvir de forma diferente, com outro peso, como se fosse para uma outra mulher. Então é muito importante. Gente, eu tô me arrumando que meu companheiro vai vir me buscar, que eu tenho que ir pro centro levar mercadoria para uma outra cliente. Então, por exemplo, assim, a luta do combate da violência, ela também vai partir da responsabilidade dos homens. Nós estamos falando de sistema de privilégio, cidades privilegiadas, onde homens ainda são privilegiados, né? Não importa se esse homem é gay ou não, entendeu? Ele ainda na sociedade, ele tem um sistema de privilégio. E aí a gente vai falando dos combates às violências e sistemas opressores da sociedade, entendeu? Nós não podemos normatizar as violências das mulheres e achar que tá tudo ok, que tá tudo legal, porque de repente pode estar acontecendo na sua casa, entendeu? E aí nós temos um governo fascista, machista, misógino, transfóbico, que normatiza e potencializa todas essas formas opressoras. O feminismo interseccional que eu falei pra vocês... Gente, esqueci minha máscara, caralho. Não pode falar palavrão, né, gente? O feminismo interseccional, ele vai olhar a mulher e toda a sua pluralidade, entendeu? Mulheres brancas olhando pelas mulheres negras, mulheres negras olhando pelas mulheres indígenas olhando pelas mulheres trans, mulheres cisgêneras olhando pelas mulheres transgêneras, mulheres lésbicas olhando pelas mulheres trans olhando pela mulher cisgênera. Ou seja, é uma grande corrente. O ser mulher, hoje, ele é um grande elo de comprometimento da própria causa do ser mulher, entendeu? É inadmissível que muitas vezes nós mulheres, não reparamos o sofrimento. Tainara Raíssa, de Apucarana, minha filha maravilhosa. É inadmissível que nós muitas vezes ainda não venhamos e não enxergamos as violências das mulheres, entendeu? Por exemplo, assim, é inadmissível que mulheres estejam passando necessidade, passando fome com outras mulheres ao lado. Nós temos que olhar toda essa pauta interseccional. Mulheres, existe uma coisa chamada empatia.
E a empatia ela está aí para ser vivenciada. Movimento de mulheres, existe uma coisa chamada. O que existe uma coisa chamada? Sororidade. Sororidade é quando eu caminho em prol de outra mulher. Quando eu estou num espaço de poder e compartilho esse espaço de poder para outra companheira. Então, a pauta da mulher é uma pauta ampla, é uma pauta de sustentabilidade, uma pauta orgânica, pauta de reestruturação, de como eu falei para vocês, por exemplo, nós vivemos uma sociedade que ela ainda é vista com um olhar patriarcal, porque a nossa religião é o cristianismo é o homem no centro. Não vou discutir se é certo ou errado, cada um tem sua religião, né? A figura de Nossa Senhora dentro da Igreja Católica é uma função de intercessora, intermediadora, mas o grande protagonista ainda é o Cristo, ainda é a figura masculina. O Deus vivo ainda é a figura masculina. Então nós temos que discutir também sobre o papel da mulher dentro da própria Igreja Católica. Nós temos que discutir a questão que só existe papas homens e não existe papas mulheres. Então nós temos que discutir todo esse sistema e nós temos que esbarrar. Se vai gerar desconforto, se vai gerar brigas, não importa, a gente tem que debater o espaço da mulher, né? Como é que essa mulher sai de casa agora? Será que essa mulher ela tem tranquilidade de sair da sua casa para trabalhar 11 horas da noite? Será que nós mulheres nós temos liberdade de usar uma mini saia sem os carros parar, uma leg, sem ninguém objetificar a gente? Então todas essas discussões, entendeu? E uma coisa que eu vou falar para vocês, é muito importante que as mulheres brancas hoje olhem para as mulheres negras, porque ainda no Brasil 54% da população é de negras e pardas, e nós precisamos equiparar e equilibrar esse sistema. As mulheres heteronormativas, elas têm que olhar para o sistema a mulher cisgênera, né? Elas têm que olhar pelas mulheres trans, que ainda 92% da minha população ainda é prostituída pelo sistema. Então alguma coisa está errada. Nós temos, não são dois pesos e duas medidas. As medidas são os mesmos e o peso são os mesmos. Nós temos que olhar para toda a integridade e saúde da mulher lésbica. Nós temos que olhar e garantir que a mulher lésbica tem o direito de andar na rua com a sua companheira sem ser violentada. Nós temos que pensar sim que mulheres do campo têm que ter acesso à informação, né? E o tempo tem que ser real, né? Ela não pode existir um delay de informação, né? Então basicamente é isso, gente. Eu vou encerrar, agradecer todos e todas e dizer que foi um prazer estar com vocês mais uma manhã falando sobre feminismo e de toda a pauta interseccionais, né? Mulheres brancas olhando pelas mulheres negras e mulheres indígenas, porque ainda a mulher branca é privilegiada. Mulheres urbanas olhando para as mulheres que já têm acesso a algumas informações, olhando pelas mulheres religiosas. Nós não podemos condenar as mulheres, nós temos que puxar as mulheres. Homens têm que ser o grande agente de protagonista na nossa intercessão. Violência contra a mulher tem que ser combatida também pelos homens. Os homens têm que apoiar a nossa pauta e falar que isso não é normal. Que uma mulher ser espancada, empurrada, agredida não é normal, marido. Então estamos juntos, estamos juntas, estamos juntos, estamos todos misturados num grande balaio chamado igualdade com equidade. Entendeu? Então é isso aí, gente. Uma grande honra, um grande manhã para vocês. Estamos aí aqui em Apucarana, mudança de casa, né? Para as pessoas que acompanham meu trabalho. Se quiserem jogar qualquer assunto, a gente vai debatendo, né? Quiserem fazer uma live, faremos uma live também, né? De Apucarana para Brasil, de Apucarana para Curitiba, minha cidade natal, de Apucarana para Londrina. Vou encerrando, deixando meu beijo, meu abraço e meu axé para quem é do axé e o meu amém para quem é do amém.